O Evangelho do Reino não é um evangelho feito para polemizar, apesar de ter muitos pontos polêmicos, mas é polêmico para aqueles que ainda não foram revelados. Então, o objetivo dessa palavra é derrubar e levar cativo. E vamos ver nessa mensagem o que é derrubar e o que é levar cativo. Vocês estão preparados para o que vocês vão ouvir? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e estamos juntos mais uma vez, a igreja, a congregação dos justos feitos perfeitos, reunidos online, e vamos sair do online, né, abençoados? Vamos aí partir realmente para um local onde nós vamos poder receber os abençoados, abraçar, confraternizar, participar do grande culto que nós estamos vendo. Será um culto totalmente diferente, vai ser um culto de louvor a Deus e agradecimento, porque Papai Deus nos iluminou. E essa mensagem de hoje, abençoado, olha, se eu fosse você, eu iria até o final. Está aí, olha, derrubando e levando cativo atitudes da vida de um espiritual. Bom, mas antes disto, como é de praxe, e também se eu não fizesse desta maneira, nós hoje não iríamos ter aí pouco mais de 18.200 inscritos. Estamos chegando a uma marca muito importante para todos nós. Estamos chegando aí perto dos 20 mil. Eu creio que até quando chegarmos a 20 mil, já vamos ter dado ter dado chute na bola aí, né, abençoado? Ter começado aí as nossas reuniões também presenciais, que será transmitido para todo o Brasil. Então, se você aí mora no Rio de Janeiro, se você mora próximo ao Rio de Janeiro, o pessoal das imediações aqui do Rio de Janeiro, estão todos convidados. Claro que eu vou anunciar onde será, né, abençoado? Estamos vendo aí qual seria o melhor local para que todos pudessem chegar, tá bom? Mas por enquanto não tem local, mas tem a vontade de estar reunido. Eu creio que Papai Deus também, ele está aprontando, né? Deus está nos indicando para isso, e vai acontecer. Bom, então antes eu quero te convidar você para se inscrever em nosso canal. Vou botar eu mesmo aí para você se inscrever no nosso canal, né? Faça igual a mim, se inscreva, compartilhe as mensagens, curta as nossas mensagens, sempre que puder, comentem. E claro, se você também quiser que o YouTube te avise, é só apertar aí essa carpetazinha aí, que o YouTube vai te avisar, tá bom? É um sininho, né? Que o YouTube vai te avisar e vai balançar. Olha, a Graça Pura está no ar. Tá bom, amados? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante para nós, né? Bom, acho que é só isso. O nosso livro daqui a pouco já vai ser uma realidade, tá bom, abençoado? Vou colocar aqui, deixa eu tirar eu mesmo daqui, e tá aí. O nosso livro, tá? Ele está se tornando uma realidade, está saindo do campo virtual, está passando para um livro real. O livro está passando por correções, o livro está passando pela revisão de um editor, né? Estamos dentro de uma grande livraria do Brasil, editora Autografia, abençoado, vai ser tremendo. Esse ano não vai dar para participar ainda da Bienal do Livro, mas com certeza para os próximos anos a Graça Pura vai estar lá, e tem que estar lá, abençoado, e nós não vamos recuar. Então, os abençoados aguardem. Aqueles que já quiserem se antecipar ao pré-lançamento, ser os primeiros a receber esse livro, pode me procurar no Zap, tá bom, abençoado? Procura lá que eu vou informar direitinho o valor que você vai receber, tudo, frete, como você vai receber aí na sua casa as primeiras edições desse livro. E não vamos parar por aí. Temos muitas coisas boas que Deus tem nos indicado para fazer. Então, quero convidar todos vocês para participar da família Graça Pura, tá bom? Bom, abençoados, agora sim vamos ao tema dessa mensagem. E eu vou começar falando que em toda a história do sistema religioso, nós sempre houve aqueles que se revoltavam
contra esse sistema. Então, durante toda a história da falsa igreja, desse sistema que está aí há 2000 anos, sempre existiu movimentos contrários ao que eles pregavam. E isso é uma verdade. Veja que no próprio movimento, né, lá que eles têm uma dissidência chamada da Reforma Protestante, que na realidade não reformulou nada, não reformou nada. Então o fato é que sempre houve os dissidentes. E será sempre assim dentro do sistema religioso. E aprove ao Senhor revelar a sua igreja verdadeira e despertá-la sobre o evangelho do reino. Então, esse evangelho do reino caracterizou como também um movimento de reforma, só que esse é de verdade. E a sua principal característica, a característica desse evangelho, é derrubar e levar cativo. Porém, os dissidentes sempre houve no sistema. Haviam aqueles que saíam da falsa igreja porque se indignavam com o Papa, se indignavam com o pastor, se indignavam por causa dos cultos, se indignavam por causa do dinheiro. E estas pessoas, o que elas faziam? Elas saíam do sistema. E o que faziam? Voltavam para um outro sistema, fazendo mais um sistema. E o que acontecia? Eles davam uma roupagem diferente, mas a essência é sempre a mesma. E por que isso acontecia? Porque, na verdade, amados, ali não havia e não há como derrubar e levar cativo. Porque essa é a principal apoio, isso é a principal característica daqueles que estão hoje vivendo esse conhecimento, essa reforma que nós estamos fazendo. Então o fato era que essas pessoas, elas eram libertas dos cultos, elas eram libertas dos pastores, dos padres, elas eram libertas do dinheiro que elas eram obrigadas a dar. Muita gente se revoltava contra isso. Então essas pessoas, elas eram libertas pelos mais variados motivos. Porém, nunca, como eu disse, pelo derrubar e levar cativo. Porque essa habilidade só tem aqueles a quem Deus chamou. E só há libertação quando sabe derrubar e levar cativo. Assim é a vida do verdadeiro cristão, a vida do homem e da mulher espiritual. E hoje tem um monte de gente, tem um monte, abençoado, um monte de pessoas que saíram do sistema, mas não foram libertos. Vivem uma utopia e se tornaram escravos dessa utopia. Se tornaram escravos de uma liberdade de homens, se tornaram escravos da liberdade de cultos, porque lá era obrigado, se libertaram por causa que tinham que dar dinheiro. E estes irmãos que pensam que são libertos, eles dizem que foram revelados. E não foram nada. Se tornaram opositores ao verdadeiro evangelho. Amados, e Paulo sofreu tanto com isso. Paulo sofreu tanto com esses falsos irmãos. Abençoado, abre aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, que vocês vão ver Paulo sofrendo com os débeis na fé, com aqueles que eram de casa. E o contexto dessa passagem que eu vou colocar para vocês era que Paulo, mais uma vez, fala do sofrimento que ele tinha ao pregar o evangelho e o que padecia. Paulo mostrava que padecia era na mão dos próprios irmãos. Vamos lá. Segundo carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26 está aí. E diz: em caminhos, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de ladrões, perigos dos de minha nação. Olha aí. Perigo dos gentios, e Paulo era o apóstolo dos gentios. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Então, as diferentes etapas de sofrimento da vida de Paulo, Paulo sofria porque ele não recuava, porque ele sabia aquilo que o aguardava. Anota isso aí, abençoado, que eu acabei de falar. Anota, Paulo sabia o que o estava aguardando.
Amados, não importa o que tu atravessa nessa vida. Você tem que saber que aquilo que está te aguardando, você tem que saber disso. E você sabe? Paulo sabia. Porque ele amava o que fazia. Meu querido irmão, quero te fazer uma pergunta. Quero olhar bem no teu olho. Amados, você ama esse evangelho? Você ama. Agora presta bastante atenção no próximo verso, né? O que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas capítulo 2, versículo 4. E isto, apesar dos falsos irmãos, introduzidos às escondidas, era 007, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Então Paulo padecia por perseguições dos falsos irmãos, que vinha com o propósito de espiar a liberdade. A liberdade, meu amado irmão, que você tem direito. Tipo lá no contatinho do WhatsApp, que muita gente tem, né? Muita gente tem os contatinhos aí. E aí esses falsos irmãos te dizem assim: você está escutando fulano? Ih, cuidado, hein? Você está escutando ele? Toma muito cuidado. Então tem muitos hoje falsos irmãos que agem assim, não é verdade? Nós estamos vendo isso acontecer. Vocês sabiam que existem pessoas que são estorvos? Você sabe o que é um estorvo, abençoado? É aquilo que impede, é aquilo que embaraça a realização ou desenvolvimento de algo. Há pessoas, amados, que se prestam para serem estorvos a essa liberdade, a esse direito que Cristo Jesus confere a cada um daquele que ele libertou. E que esse tem que saber derrubar e levar cativo estas coisas. Por isso que vocês veem, por exemplo, ataques, né, contra irmãos, principalmente aqueles que foram chamados a pregar esse evangelho verdadeiro, igualzinho ao de Paulo. Por isso que eu estou aqui para te dizer, para todos vocês, que eu amo o que eu faço. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Afinal, estou tratando com a amada do Senhor, os escolhidos de Papai Deus. E, acima de tudo, os meus verdadeiros irmãos. Eu vos amo. E eu quero passar para vocês essa revelação de hoje, que é derrubando e levando cativo estes sofrimentos que passamos em várias etapas da nossa vida e vem de várias direções. Então, há também, amados, um outro tipo de sofrimento que nós padecemos e esse não vem de fora. Isso está aí encarnado em você, que é a tua carne. Então, só para lembrar vocês, para que essa mensagem não se perca e vocês peguem o fio da meada, nós estamos falando que a revelação de que o evangelho do reino é composto é por duas atitudes, tá bom? É derrubando e levando cativo. E você vai entender daqui a pouco, já já. Nós vimos que sofremos primeiro pelos débeis na fé, igual a Paulo. Aqueles que pensam que são libertos, pensam que estão revelados e não estão. E agora vamos ver um outro tipo de padecimento, que é o sofrimento com a nossa carne. Então vimos primeiro que nós sofremos com os débeis na fé e vamos ver agora a nossa carne. E isso tudo nós vamos aprender a derrubar e levar cativo. Vamos aí à segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, parte A somente, que diz: pois ainda que andemos na carne, vamos dar uma paradinha aqui, abençoados. Paulo escreve aí, a bem da verdade, é uma redundância, mas é uma redundância interessante. É claro que o andar em carne é o que nos qualifica como seres humanos. Porque sem o corpo de carne não existe vida humana, né, abençoados? Claro, né? Porém, esse evangelho, o evangelho da verdade, ele tem nos ensinado como nos livrar de sermos vítimas de nós mesmos. Olha só que interessante. Então esse evangelho, ele nos livra de sermos vítimas de nós mesmos, desse veículo perigosíssimo que é a nossa carne. Então esse evangelho tem esse poder de nos livrar da nossa própria carne. E o chamado natural dessa ciência, dessa revelação, não é
o que nos conduza segundo a carne. Ou seja, não é porque estás na carne de debilidade que você deve viver na debilidade. Ou seja, ainda que possuamos esse aparelho, um aparelho débil, que é a carne, há, acima de tudo, um chamado. E você sabe qual é o chamado? 2 Coríntios, vamos voltar de novo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, e vai nos dizer: ainda que andemos na carne, não militamos segundo a carne. Nós não nos conduzimos segundo a carne. Agora, preste bastante atenção. Aqui vem uma ciência, aqui vem uma revelação de papai. E diz: porque as armas de nossa milícia não são carnais. Faltou aí, tá, abençoado? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, nesta guerra, nesta milícia, que é a batalha da sua verdadeira identidade, que é espiritual, contra a sua outra identidade, que é a carnal, existem armas. E estas armas, eu posso dizer para vocês que não podem ser carnais. Não são de jejuns, não são de orações, não são de velas, não são de cultos de libertações. Não, nada disso. Não são carnais, não tem nada a ver com a carne. Vamos voltar lá de novo, 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos voltar lá, abençoado. Agora, versículo 4 por inteiro, que diz: mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, derrubando, por isso que eu falei, derrubando. O que derruba? Argumentos e toda a altivez que se levanta contra esse conhecimento, o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Derrubando e levando cativo. André, o que isso quer dizer? Quer dizer que para usar esse armamento, que não é o armamento que o sistema religioso usa, que são todos cá para nós, né? O sistema usa todos esses armamentos carnais e ineficáveis. E isso, olha, pessoal, só você olhar lá para dentro dessa religião, que você vai enxergar o que eles estão fazendo hoje na Terra e o que eles fizeram durante 2000 anos que estão passando aí. Só acumularam fracasso. Então esse armamento não é carnal, esse armamento advém de um conhecimento. E esse conhecimento, meu amado, você já sabe qual é. Então, para os que foram revelados, já sabe. É o Evangelho do Reino. E o objetivo dessa mensagem é te assegurar que esse armamento funciona. É por isso que eu estou aqui. É para te mostrar que esse armamento, ele funciona. Meu amado, pode ter certeza disso. Esse conhecimento está preparado por Deus para funcionar nesta experiência que estamos tendo aqui na Terra. Agora, preste bastante atenção. Vamos usar aqui um antagonismo, ou seja, o contrário também é verdadeiro. A nossa carne, a carne que nós temos, olha, amados, ela é fiel ao propósito para que ela foi criada. Sim ou não? Ela é ou não é fiel? Ela vai continuar errando. Quantos que já sentiram o efeito dela nesta vida? Eu, um monte de vezes. Então eu posso dizer que ela funciona direitinho para o que foi posto. Da mesma maneira, as coisas do espírito também funcionam. E funciona muito bem. Porém, para os que foram iluminados para isso, porque a religião só nos enganou. Então, se a carne funciona perfeitamente bem, o espírito muito mais. Certo ou errado? Então, não podemos esperar nada da carne, porque a carne é como se fosse um cão. Um cão é bonitinho, mas qual é o único meio de comunicação do cão conosco? O seu latido. Então, a carne é como se fosse um cão. Ela só sabe fazer aquilo ali, latir. Então, não podemos esperar nada dessa carne, a não ser que essa carne vai se levantar contra esse conhecimento. Por isso que a nossa libertação verdadeira não pode ter sido de pastores, não pode ter sido de padres,
A nossa libertação não pode ter sido porque você hoje não frequenta mais esses cultos, porque você não segue mais as regras de lá do pastor, daquela igreja. Por isso que a sua libertação não pode ter sido somente por causa do dinheiro, porque muita gente aí sai do sistema religioso por causa do dinheiro. Isso não pode ser o fator de libertação para a sua vida. Porque este tipo de libertação só conduzirá você à escravidão, porque as tuas armas da tua milícia é a carne. E somente derrubando os conselhos, estes sofismas, e levando o cativo ao quê? A Cristo. Só assim é que tu te libertarás de fato. E só fazem isso os que receberam a revelação pela palavra. Não é pelo homem, é pela palavra. Então a verdadeira libertação é a revelação pela palavra. E somente esta te mostrará que as armas contra tudo isso, contra os falsos irmãos, contra a tua carne, são espirituais. Queridos, a carne vai se levantar contra o teu espírito. Vai se levantar contra essa informação que está cravada em teu espírito, que é o próprio Deus em ti. E se você não souber guerrear essa batalha, você vai estar em maus lençóis. É por essa razão que o que me move em direção a vocês não pode ser outra coisa senão o amor. Eu poderia muito bem agora estar aqui cuidando da minha vida, reinando em vida, poderia estar aqui cuidando da minha salvação, mas eu estou aqui. Eu estou aqui por quê? Porque há um chamado, porque há um amor envolvido disso, o amor do Pai. Outros também aí, abençoados, que a gente vê, poderiam também estar desfrutando dessa palavra maravilhosa em suas vidas, mas hoje põem as suas próprias vidas em libação por essa palavra. Tem muitos, poderia citar muitos, tantos outros que eu conheço, que poderiam estar por aí. E essa guerra que estamos guerreando não vai acabar. Somente acabará quando sairmos desse corpo de carne. Por isso que dependendo do que você anda escutando, fará toda a diferença nessa guerra, nessa batalha, nessa milícia. E o que tu anda escutando? Se você está escutando um evangelho distorcido, um evangelho que dizem que é o evangelho da graça e não é, tu terás atitudes de um condenado. Agora, se você ouve o verdadeiro evangelho, tu terás atitudes dignas de um salvo. E isso te salvará de si mesmo. Por isso que essa carne, ela é perfeita no que faz. Quando você dá sentido a ela, quando você ativa essa carne, ela está preparada para te destruir. Agora, da mesma maneira que a carne está perfeita no que faz, o espírito também está. E no espírito você tem que manter estas informações em luzes bem acesas, abençoado. Você tem que manter isso de luz bem acesa. E o que é? Que você está perfeito. Essa informação você tem que manter. Que você está perfeito com uma só oferta. Que você está morto ao pecado. Que você é um tesouro em um vaso de barro, que estás completo nele, você é impecável, sem mancha, nem rugas ou coisa parecida. Porque vai ter um belo dia que você vai acordar e a carne vai te dizer que você não é nada, vai te dizer que você não é ninguém, que todos viraram as costas para você, vai dizer, olha aí como é que você está, ninguém hoje mais fala contigo, ninguém mais hoje senta ao teu lado por causa desse evangelho do reino que você tem aí. É, abençoado, isso é carne. Ou então tu ouves aí uma mensagem dessas, né? Dessas tortas por aí, e bate no peito e diz, né? Eu estou mal, porque vai se manifestar. E ainda que você venha a esse canal e você escute uma mensagem que te eleva, que te diz quem você é, na verdade, a tua verdadeira identidade, mas de repente a carne pode te jogar no chão. E aí, o que tu vai fazer? Vai jejuar? Não, né, amados? Vai cair com a boca no pó e chorar? Não, né, abençoados? Vai voltar aos rudimentos fracos e pobres? Vai lá no culto de libertação da irmã Gumercinda para ser orado? Claro que não.
O que tu vai fazer? Derrubar essa altivez que está se levantando contra esse conhecimento e vai levar cativo a Cristo, a verdade desse evangelho, que te dirá quem tu és no Espírito. Amados, isso faz parte da nossa vida espiritual. Há um sofrimento envolvido nisso. E glória a Deus por isso. Porque isso é a academia de papai. Essa é a academia do Espírito. É aí que tu vai tomando corpo e forma. Vai ficando com os músculos torneados. Isso vai te fortalecer. Isso está, na verdade, te amadurecendo. Glória a Deus por isso. Por causa de certos sofrimentos. Porque eu viver aqui nessa carne, abençoado, não é fácil para ninguém não, tá? Por esta razão, amados, eu recebo no meu coração, mente, que tenhamos condições de um dia estar numa TV. Imagina no Brasil todo, em um horário nobre, falando desse evangelho. Imagina aí, abençoado. Imagina se você ama realmente esse evangelho, você quer isso, você deseja isso. Imagina aí, abençoado, eu mesmo falei do livro. Imagina eu na Bienal, na maior feira de livros da América Latina, com um stand lá desse livro do inferno, lá no meio da feira. Imagina, abençoado. Isso é vitória. Isso é divulgar o reino de Deus entre os homens. Agora, se depender de algumas pessoas, vamos voltar para as cavernas, porque o evangelho tem que ser uma coisa de vela. Tem gente que prega isso. Tem que ter vela, porque nem condições de pagar uma conta de luz nós vamos ter. Estes que pregam isso são falsos irmãos. Querem nos ver nas cavernas. Querem que eu desista do meu chamado. Lutam para que canais aí que a gente conhece, está sempre falando deles, desistam dessa luta. Querem que o Roberto desista, querem que o Geraldo desista, querem que o Elcio desista, querem que o Jonas Barros desista, querem que o Messias desista disso aí. Mas não desistiremos, porque amo o que eu faço. E faço pelo dom, faço pelo próprio Pai. Amados, porque o desejo dos falsos irmãos está aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Está aqui, estampado para todos. Porque o desejo da carne é contra teu espírito. E o do espírito é contra a carne. E estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Sabe o que isso aí quer dizer, querido? Que esse conhecimento te tomou e você passa a não ser dono de si mesmo. É por isso que eu não desisto do meu chamado. Eu vejo hoje, recebo lá no WhatsApp que eu tenho, muitos pastores convictos que estavam lá um dia convictos em seu chamado lá no sistema religioso. E hoje, esses mesmos pastores abandonaram tudo pelo evangelho da verdade e estão se juntando a nós. Eles viram que esse conhecimento tomou a vida deles. E eles não estão agindo mais por si. Eles agem porque Cristo está neles. Então essas pessoas que hoje estão chegando de verdade, que foram libertas pela palavra, hoje eles podem dizer pela primeira vez que podem gozar de um domínio próprio, que podem dizer que estão no reino de Deus, que podem dizer que estão reinando nesse reino de Deus, sobre o que ninguém na terra jamais poderia ter. Amados, é isso que faz essa ciência, é isso que faz esse conhecimento. Vamos abrir aí Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22 diz: Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem, que está viciada conforme os desejos enganosos. Então veja, amados, a carne está viciada em quê? Em desejos enganosos. Mas mesmo que ela esteja estragada, mesmo que essa carne nunca se converterá, mesmo que tu saibas que aquilo que vem dela sempre será contra teu espírito, da mesma maneira você tem que entender que o teu espírito vai te fazer entender o teu chamado. E por que você precisa saber disso?
para derrubar os conselhos da carne e levar cativo a Cristo. Porque é isso que faz a carne. A carne, ela está posta para se levantar contra esse conhecimento. E qual é o conhecimento? O conhecimento de Deus. Você diz assim, eu estou próspero, eu sou próspero, né? Aí a carne vai se levantar e dizer, ó, meu irmão, você não está próspero não, cabrão. A geladeira está vazia. Então um dia você diz, poxa, que classe de prosperidade eu pertenço. Aí a carne vai levantar-se contra esse conhecimento que está na tua mente de Deus e vai dizer que você não é próspero nada. Vai tentar te mostrar o contrário disso. Aí você vai dizer, sou curado. Então logo se levanta uma mentira no teu corpo para te fazer desistir de dizer que está curado. De fazer de desistir de teu chamado. E qual é o teu chamado? De chamar estas coisas à existência. Derrubando e levando cativo. Isso a carne quer, abençoado. É isso que a carne quer. Te fazer desistir do teu chamado. Principalmente quando você está ouvindo lá um evangelho torcido. Continues a dar ouvidos aos falsos irmãos. Continue a dar ouvido àquelas mensagens preparadas para fazer você desistir do teu chamado. Porque você vai dizer, que decepção, cheguei aqui e aqui está a mesma coisa do sistema. É isso que essas pessoas têm feito. Então é assim que acontece. A carne se levanta contra esse conhecimento, o conhecimento de Cristo ressuscitado. Que você um dia saiu de lá, que te tomou. E aí você deu ouvidos ao evangelho torcido, aí você começa a desanimar. E aí o que você tem que fazer? Ativa essa ciência que está dentro de ti. Diz assim, ô pensamento, levo-te cativo, não te recebo, sei de onde vem. Embora venha disfarçado, mas eu te identifico. Então eu derrubo isso e levo cativo a obediência de Cristo. Amados, então você já está advertido sobre o teu inimigo. E olha, em guerra avisada, o que acontece? Não existe soldado morto. A guerra está avisada. Então essa é a estratégia do reino de Deus. Tu já sabes o que esperar da tua carne. E o que você espera da tua carne? Coisas boas ou ruins? Coisas ruins, né, abençoado? Amados, a carne é tão ruim. Eu queria que você prestasse bastante atenção agora nisto que eu vou falar. A nossa carne é tão ruim que até o bom se transforma em mal. Até na caridade que nós fazemos, nós estamos pensando no nosso bem próprio. Vou repetir e vou trazer um assunto que vai libertar a tua vida para sempre disto. Preste atenção. A nossa carne é tão ruim que até quando pensamos em dar, por exemplo, uma cesta básica para uma pessoa necessitada, estamos pensando em nosso próprio bem. É, abençoado. Eu vou trazer uma mensagem linda falando sobre isso. Ela vai ajudar, abençoado você. Você não imagina como essa mensagem vai te ajudar. Você vai ter mais qualidade para agir, para entrar por esta área da vida. Porque tem muita gente em graça hoje que não está em graça. Que se diz estar em graça. Estão levantando essa bandeira. Que a caridade é o que demonstra o verdadeiro amor dos filhos de Deus. Ou demonstra um salvo. E que hoje não são mais enganados por isso. Porque vão aprender aonde está a verdadeira oferta. Tá bom, amados? Eu vou trazer um tema. E se tu pensas assim, que se baseia em você fazer a caridade, não estou falando para você não fazer, presta atenção. Eu estou falando que quando você faz pensando em si próprio. É isso que você tem que ter consciência. Se você não pensa assim, veja essa mensagem, tu vai cair do cavalo. Uma mensagem libertadora. Em breve, abençoado, aguardem, tá bom? Então não podemos esperar nada de bom da carne. Não podemos. Amados, saiba que o bom está em teu espírito. É o espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. Amados, todo bem está em ti, no teu espírito. E foi depositado por papai. Está aí.
E o que foi depositado por papai, André? Espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Então, para terminar essa mensagem, vimos até agora que nós sofremos com os débeis na fé, que são aqueles irmãos que acham que estão na verdade, porém foram libertos pela escravidão das coisas desta carne. Vimos também que sofremos com a nossa própria carne. E vamos ver agora rapidamente um outro tipo de sofrimento que eu destaquei nessa mensagem, mas eu vou falar pouco, que é sofrer com os de fora. E quem são os de fora? São os religiosos do sistema religioso. E estes são bem poderosos, tá? Porém, eu vou trazer esse entendimento em uma outra mensagem. Nós estamos tocando muito nesse aspecto, né, pessoal? Nas últimas mensagens eu tenho falado bastante do sistema religioso. E nunca é demais, tá? Porém, não vou me alongar agora nessa parte. Então, vimos que nestas últimas mensagens nós temos falado bastante. E estes que se levantam também, se você der ouvido a eles, eles vão te jogar na cara tudo que um dia fizeram para você. É assim que age o sistema religioso. Eles vão chegar para você e falar assim, irmão, você não está mais indo na igreja não, é? Olha, tu lembra quando eu fui lá te pegar na sarjeta? Tu lembra quando eu fui te pegar lá na rua, cachorro lambendo a tua boca? Lembra quando eu te acudi com uma cesta básica? Olha aí. Olha a questão da cesta básica aí. Vocês vão entender em uma outra mensagem isso. Então, amados, o que nós precisamos fazer é derrubar esses conselhos, levando cativo tudo que se levanta contra esse conhecimento. Então, estamos encerrando essa mensagem. Faltam poucos dias para termos acesso a esse nosso livro, tá? Eu falo muito sobre o livro, estou falando bastante nesses últimos dias, porque é importante, sobre as doutrinas do inferno, né? Uma grande editora, Autografia. Os abençoados quiserem conhecer o site, vou deixar aí, para que os abençoados conheçam. Vejo que existe um projeto sério, tá? Deus está preparando grandes coisas para a gente. Eu sei que esse livro trará muitos irmãos lá do sistema religioso, como tem feito. Muita gente tem me relatado que tem mandado esse livro para algumas pessoas e as pessoas estão se libertando disso. Você imagina quando for um livro de verdade. Então, amados, vai vir muita gente. Mas eu sei também que muitos débeis na fé vão se levantar contra isso, querendo que nós voltemos à idade da pedra. Mas Deus nos levanta hoje, levanta a sua verdadeira congregação, como queira, ou igreja, que saberá derrubar estes sofismas que estão se levantando contra o conhecimento. E nós levaremos isso cativo à obediência de Cristo. Eu vou ficando por aqui, nessa mensagem bem gloriosa, uma mensagem bem light. Então, amados, até a nossa próxima mensagem, ok?